Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui no Domingão. Quem vai assumir o Vasco da Gama? Quem é o técnico que o Vasco negocia? Tem dois nesse momento e eu vou explicar para você quem são os dois. Chega deixando o seu like, comentando e compartilhando, porque esse vídeo tem informação e tem emoção. Vá até o final do vídeo, hein? Porque você vai se surpreender que eu fiz uma visita hoje muito especial. Conheci uma história de vida de um grande vascaíno, o pequeno Guilherme. Vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes, vamos falar sobre Ramon Dias ou Rogério Ceni. Quem vai assumir o Vasco da Gama? Dois treinadores que estão livres no mercado. Ramon Dias ficou até maio no Al Hilal. Inclusive disputou a final do Mundial de Clubes, quando eliminou o Flamengo na semifinal. Ele deixou o clube saudita no mês passado. 63 anos, um treinador experiente, 5 vezes campeão na Argentina, campeão da Libertadores com o River Plate, fez grande trabalho por lá, tem muita experiência no futebol, esteve para dirigir o Botafogo em 2020, mas por questões de saúde acabou enviando o filho, que teve maus resultados, e aí todo mundo foi demitido à época e não chegou nem a assumir efetivamente o Botafogo. Chegou aqui, veio, assinou o contrato, mas ele estava se recuperando de uma cirurgia e não conseguiu fazer o trabalho que durou um mês no Botafogo. Mas é um nome que o Vasco trabalha por estar livre no mercado e ter experiência. Esse nome agrada a 777 Partners, que detém 70% das ações da SAF do Vasco. Outro nome que também agrada, mas tem uma concorrência forte, que é o Atlético Paranaense, é Rogério Ceni. Rogério Ceni também está livre no mercado desde que deixou o São Paulo e os dirigentes do Vasco já fizeram contato com o Rogério Ceni, mas sabem que a concorrência do Furacão pode pesar nesse momento. Fato é que o Vasco precisa de um treinador para ontem. Pergunta que mais ouvi nos últimos 2 dias: quem vai ser o treinador do Vasco? Quem vai ser o treinador do Vasco? Nas ruas as pessoas me encontram, no Maracanã, onde estive ontem fazendo a transmissão para o site Flash Score, colegas jornalistas, todo mundo entende que o Vasco tem que trazer um treinador experiente, um treinador que os jogadores olhem para a beira do campo e saibam que estão sendo comandados por alguém que conhece do riscado e não uma aposta. O Vasco não pode mais apostar, não só com um treinador, como também com os jogadores, aqueles que vão entrar em campo. Por isso a busca por jogadores mais experientes. Daqui a pouquinho vou falar sobre o Fernando Sevilha. Negociação não acabou, mas ela parou. Vou explicar daqui a pouquinho mais. Então, 2 nomes que estão na pauta nesse momento: Ramon Dias, 63 anos, treinador experiente, natural da Argentina, que estava no Al Hilal até mês passado, e Rogério Ceni, menos experiente como treinador, mas já tem conquistas como o Campeonato Brasileiro, que ele ganhou no rival do Vasco, e é um cara que também está no mercado. O Vasco precisa para ontem, porque domingo que vem tem um clássico com o Botafogo, e o Vasco já quer que o novo treinador já assuma para essa partida. O Vasco enfrenta o Cuiabá amanhã, no estádio Luso-Brasileiro. Aliás, o Vasco sofreu 2 punições e eu não consegui entender a segunda. A primeira, ok, mesmo a punição aplicada ao Santos, por conta dos rojões que foram atirados, sinalizadores no gramado, 30 dias de interdição do estádio, né, sem público. Essa foi a punição do STJD. O Vasco vai jogar sem público, quando for mandante e quando for visitante. Aí veio a Justiça do Rio, se arvorou em interditar São Januário. O Vasco tem que apresentar laudos e condições. Opa! Qual foi o problema estrutural em São Januário na confusão toda que aconteceu? O estádio caiu e eu não sei? Não entendi. Mas com essa proibição que o Vasco não conseguiu reverter na justiça neste fim de semana, o jogo com o Cuiabá amanhã às 9 da noite foi confirmado para o estádio Luso-Brasileiro, estádio da Portuguesa. Com isso, o Vasco evita fazer uma viagem, sair da cidade do Rio de Janeiro, porque tinha a possibilidade de fazer em Volta Redonda. O deslocamento é muito menor. A Ilha do Governador é bem próximo, inclusive, a São Januário, né, onde seria o local da partida, que eu não entendi. Continuo dizendo, esse jogo deveria ser disputado no estádio do Vasco. Ok, portões fechados, nenhum problema, punição, cumpra-se a punição até o julgamento. Mas, enfim, a justiça rapidamente se arvorou em já dar uma punição ao Vasco. Agora os dirigentes têm que buscar o caminho da justiça para poder reverter essa posição. Em relação ao Fernando, jogador do Sevilha, jogador experiente, 35 anos, que o Vasco vinha tentando a negociação, ela parou.
O Vasco não conseguiu avançar nas condições impostas pelo jogador e pelo próprio Sevilha para liberá-lo antes do fim do contrato. Então ela parou. Significa que ela acabou, Azevedo? Não. Mas nesse momento ela está parada. Pode retomar a qualquer momento se o Vasco elevar a sua proposta, mas a tendência hoje é que ele fique e cumpra o contrato com o Sevilha por mais uma temporada. Fato é, Medel já está tudo acertado, deve chegar ao Rio de Janeiro até terça-feira para assinar o contrato com o Vasco, duração de 1 ano e meio, até o final de 2024. O zagueiro Maicon, que estava no Santos, vai assinar contrato com o Vasco até o fim do ano. Agora, espero que essa negociação esteja condicionada a um outro grande jogador, porque o Maicon não faz sentido a contratação dele pelo histórico recente dele no Santos. Mas vamos aguardar. Acontece muito, tá, gente? Negociações que acontecem, olha, é bom esse aqui, mas tem um outro ali que é melhor, eu boto num pacote. Quando o Juninho Pernambucano veio para o Vasco foi atrás do Leonardo. O Juninho era um contrapeso. A gente viu a história mostrar quem ficou de peso na história em relação aos dois, por exemplo, né? Bom, para a gente fechar, eu hoje tive o privilégio de levar a minha família, minha esposa, Karina, e o meu filho, Lucas, para conhecer o pequeno Guilherme. Estou mostrando fotos aí para vocês. Ele está hospitalizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vocês devem ter acompanhado nas redes sociais o vídeo que viralizou. Ele estava 16 dias em coma. Ele teve um problema de pneumonia, teve que ser entubado e a sedação não pegava nele, tanto que um dia ele extubou, ele tirou o tubo instintivamente, né, de forma natural. Ele sentiu aqui um incômodo, puxou o tubo, entubaram de novo, sedação máxima, até que ele ficou em coma induzido, como os médicos chamam, durante 16 dias. A mãe e o pai revezando, a Tayane e o Estevão, no hospital, até que um dia estava o Estevão, a mãe foi em casa e ele acordou. E o Guilherme perguntou pela mãe, a mãe veio correndo, um vídeo que viralizou, vocês já devem ter visto ele aí. Recebeu a visita do Rodrigo Dinamite, que levou um presente, a camisa do ídolo Roberto Dinamite, maior do Vasco, porque o menino é muito Vasco, tem apenas 8 anos. Venceu a pneumonia, venceu a sedação, extubou, tirou o tubo e não ficou com nenhuma sequela. Sabe qual é o nome disso, gente? Deus. Operando um milagre numa criança de 8 anos que se recuperou da pneumonia, não ficou com nenhuma sequela do tubo que poderia ter afetado cordas vocais, a traqueia, não precisou fazer traqueostomia, apesar dos médicos terem até levantado essa hipótese 2 dias antes dele acordar, e os pais disseram que não, com fé em Deus, que ele iria ficar bom e iria curar. Ele tem uma doença na pele, desde nascença, umas bolhas, que ele está cuidando, está curando, leva um pouquinho mais de tempo, mas o menino é uma graça. E ele é muito fã do Peck. Peck foi um garoto fantástico, que foi ontem ao hospital, o Figueiredo apareceu lá depois também, o moleque adorou, e ele é muito fã do Peck, convidou para o aniversário dele, enfim, uma criança adorável, que faz jus àquela nossa frase: enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Por isso hoje eu fiz questão e pedi autorização aos pais, conversei muito com o Estevão, que é o pai dele, que está aí na foto para vocês também, se eu podia ir lá para dar um abraço e levar um carinho para a família, que graças a Deus está voltando para casa na próxima terça-feira. E aí, ao sair, o pai falou assim: você sabia que ele canta o hino do Vasco? E aí ele falou para o Lucas: vamos cantar? Está aqui para vocês, eu vou fechar esse vídeo com essa imagem linda, linda, e quero que vocês assistam até o final, porque é de coração. Um beijo a todos, um ótimo domingo. Fala aí, galerinha. A gente vai ensinar aqui a como cantar hino do Vascão. Vamos todos cantar de coração. A cruz de malta é o meu perdão. Vem do nome do herói português. Vasco da Gama, tua fama se fez. No imenso a torcida bem feliz. Norte e sul desse país. Tua estrela da terra brilha e ilumina no mar. Aê!
um braço, no remo és imortal, no futebol és um braço de união Brasil-Portugal.